1, capítulo de número 1. Versículos 26 e seguinte, diz-nos assim a palavra do Senhor. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse-lhe então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Pai, em nome de Jesus, que bom estar em tua casa, poder adorar tua majestade santa e poder mais uma vez, ó Deus querido, ouvir a tua bondosa palavra. Meu Senhor, que o teu bondoso Espírito Santo, o mesmo que operou ontem e opera hoje e operará amanhã, ó Pai querido, seja esse, ó Pai querido, o que esteja falando aos nossos corações, pois ninguém melhor do que tu para sondar as nossas necessidades e saber o que precisamos ouvir nesta hora. Portanto, Pai querido, ó Deus, com o dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento, traga-nos a revelação que for necessária a este momento, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe e se assente. Nós temos lido um texto que comumente a gente lê esse texto em culto natalino, né? Culto natalino eu sempre gosto de ler o texto de Lucas, principalmente o capítulo 1 ou 2, e o Evangelho de Mateus, onde fala do nascimento de Jesus. E é esse um dos textos que eu gosto de ler nos cultos natalinos. Mas eu li esse texto, irmãos, com a vontade de observar com os irmãos como Deus ele é bondoso, como Ele é misericordioso para com todos nós, à sua maneira. Nós ouvimos agora várias frestas aqui de testemunhos, de palavras, de leitura, de reflexão, todas mostrando a bondade de Deus, a maneira como Ele trabalha, as mais diversificadas formas que Deus tem para trabalhar. Alguns pregadores, eles usam a expressão, essa é a multiforme graça de Deus. E nós lembramos sempre de uma palavra que alguém disse que Deus é totalmente previsível em abençoar, mas imprevisível em como abençoar. Mas a gente tem certeza que, de alguma maneira, Ele vai abençoar os seus. E aqui nós vimos, então, várias situações. Mas eu gostaria de observar com os irmãos duas coisas que são importantes na trajetória cristã, visto que todos os textos que nós lemos hoje, eles são voltados
para promessas e cumprimento de promessas de Deus. E se há uma promessa, há um receptor da promessa. E se Deus cumpriu, alguém então foi agraciado por Deus, né? E esse texto nos mostra uma coisa interessante. Aliás, duas coisas interessantes, né? A primeira é o desejo de Deus em abençoar. Irmãos, ninguém com maior desejo de abençoar do que o próprio Deus. Aliás, o profeta disse que Deus, ele nunca conheceu ou ouviu falar de um Deus tão grande como o nosso, que está sempre pronto a trabalhar pelos seus. Sempre pronto. Então, Deus está sempre pronto a trabalhar por nós. Sempre. O desejo dele em abençoar uma pessoa é muito grande, irmãos. É muito grande. E quando Jesus, a proposta do nascimento de Jesus, era a expressão maior da bênção de Deus para a humanidade. Ou seja, a ideia era abençoar todas as pessoas da terra. Agora, como nós veremos aqui, então tem que ter o desejo de abençoar e o desejo de receber a bênção. E tem pessoas que não têm desejo. Então, aqui na primeira parte, quero observar com os irmãos o desejo de Deus em abençoar. Aí, como ele abençoa? Primeiro, a quem ele quer. Deus não abençoa alguém que eu queira, não. A quem ele quer abençoar, ele abençoa. A bênção é dele e ele dá a quem ele quer. Então, ele tem um desejo de abençoar toda a humanidade. Mas nem todas as pessoas estão prontas para receber a bênção de Deus. Então, ele abençoa quem ele quer. Aí nós, às vezes, não entendemos, não compreendemos, porque pensamos assim, mas isso aí poderia ter sido para o fulano, poderia ter sido para mim ou para outra pessoa. E, às vezes, espantamos-nos com que Deus está, como Deus trabalha, a forma como Ele abençoa. Mas aqui nós observamos, irmãos, de tantas pessoas, mulheres casadas, bem casadas, mulheres formosas, tantas mulheres que ouviram a promessa de Deus a respeito do Messias, ou seja, a respeito do Cristo que haveria de esmagar a cabeça da serpente, do filho do homem, da semente do homem, e tantas mulheres que ouviram aquela palavra de Gênesis capítulo 3, versículo 15, porque aquilo foi repassando. E cada mulher, principalmente em Israel, que ela casava, ela tinha o desejo de conceber e dar luz a um filho homem, por causa da profecia. Ela queria ser essa mulher agraciada. E isso veio percorrendo várias pessoas tementes a Deus, pessoas notáveis diante de Deus e diante da sociedade, mas Deus aprove primeiro a ele a escolher uma nação que ele mesmo forjou para que a profecia se cumprisse nessa nação, não fora dela, que era o caso dos hebreus. E aí, então, passaram-se vários séculos de várias mulheres desejando aquela bênção, e tem uma pessoa que nem está pensando ainda, talvez ela esteja pensando, eu vou casar, já está noiva, e todas elas que iam casar, elas desejavam ter filhos, e talvez estivesse pensando, quem sabe serei eu. Mas ainda está noiva, ainda está comprometida por noivado a um varão chamado José. E Deus então passa, irmãos, isso é que eu acho interessante, porque para nascer Jesus, a profecia já descartou, a gente não faz assim, vamos por eliminação, aí vai eliminando. Aí a profecia já descartou algumas cidades e colocou Belém como o local de nascimento de Jesus. Então, quem olhava as profecias e estudava, a bênção não vai sair daqui, não vai sair de Nazaré, não vai sair vai sair lá de Belém, segundo as Escrituras. Então, quem estudava os profetas já sabia que a bênção, que Jesus, que era, no caso, ser a mãe do Salvador, não sairia de outra cidade a não ser de Belém. Então, estava descartado. Mas só que Deus, quando ele tem desejo de abençoar, então a primeira coisa que nós entendemos é que ele abençoa quem ele quer. Não pense que às vezes as pessoas pensam, eu não serei abençoado, tem tanta gente na minha frente, né? Tanta gente mais importante que eu. Irmãos, o Senhor não olha dessa maneira. Ele abençoa quem ele quer. Aí ele então passa, irmãos,
por Belém, e ele passa por Jerusalém e percorre, então, cerca de 150 quilômetros para ir a uma cidade chamada Nazaré. Nazaré, uma cidade da Galiléia. Não era famosa, pelo contrário, era mal vista, tá, pelos outros, né? Lembra que alguém depois falou assim com Jesus, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Aí ele vai numa cidadela chamada Nazaré, lugarzinho, irmãos, lugarzinho, pensa num lugarzinho ruim, pensa num lugarzinho que é difamado. Aí ele, então, vai para lá, manda um anjo lá, encontra uma pessoa de uma casa simples, de uma casa pobre, e encontra uma adolescente, irmãos, uma adolescente, sem perspectiva. Jamais eu ia imaginar, ou quem quer que fosse dos sábios, ia imaginar que aquela moça seria a moça em que Deus queria dar a maior bênção esperada por todos os tempos. Às vezes nós não entendemos o plano de Deus. Às vezes ele vai passar em lugares mais nobres, vai chegar lá no teu endereço. Porque ele abençoa quem ele quer. Não é quem nós queremos. Não é quem as pessoas pensam que deve ser abençoada. Aí, então, ele chega lá, manda o anjo, e é uma pessoa que não tem ainda uma formação, vamos dizer assim, para que entenda as coisas. Irmãos, sabe que a dificuldade para as mulheres era maior do que a dos homens, né? Os homens iniciavam seus 12 anos no templo, e então eles já tinham maior conhecimento. As mulheres ficavam com conhecimento que era adquirido em casa. Então, aí ele anuncia a ela a questão da formação do seu ventre, como vai acontecer, da grande bênção. E ele, então, já diz para ela, irmãos, dizendo que essa virgem será abençoada. O anjo disse, a ela disse assim, não sei, ela disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Quer dizer, o Senhor é quem se agradou. O Senhor é quem se agradou. Ninguém apontou, Senhor, olha Maria, Senhor, olha minha casa, não. O Senhor, dentre tanta gente, irmãos, uma cidade, um país tão grande nesse sentido, né? É como se fosse aqui o estado do Rio de Janeiro, é gigante, né? Aí, dentre tanta gente, o Senhor acha aquela casinha simples, com aquela moça na puberdade, entrando na puberdade, e então o Senhor diz para ela, Maria, o Senhor achou graça em você. Irmãos, Ele abençoa quem Ele quer. Isso aí é indiscutível. As pessoas acham graça em Deus, acha graça na pessoa e acabou. Aí parece que só tem aquela pessoa. Ele fica fascinado com aquela pessoa. Ele conhece o coração da pessoa. Embora as pessoas possam não dar nada por aquele elemento, mas Deus, quando olha assim, fala, é você quem eu quero. E então, esse é o primeiro fator que nós observamos aqui, nesses versículos iniciais, é que essa moça, essa virgem desposada com um varão chamado José, ele disse assim, o Senhor achou graça, você achou graça diante de Deus. Aí o que acontece? Deus abençoa quem Ele quer. Então, não se preocupe. Existem promessas na Bíblia, algumas pessoas que dizem ter contado, mas eu não acredito, dizem que tem mais de 32 mil promessas na Bíblia, né? Eu não acredito, eu particularmente, né? Mas disse que algumas pessoas contaram isso. Aí, então, mas não importa quantas mil, ou ainda que fosse 2 ou 3, eu sei que Deus, Ele abençoa quem Ele quer. E se você está servindo ao Senhor, você é um candidato forte a receber a bênção de Deus. E detalhe importante, irmãos, né? Aí o Senhor renova a sua bênção. Lembra que um texto lido aqui, o texto que fora lido aqui do livro de Deuteronômio pelo Eric, aí tem um versículo lá que diz assim, e o Senhor abençoa do início ao fim do ano. Está escrito lá, do início ao fim do ano, porque depois renova, aí do início ao fim do ano, e vai assim a vida toda. Quantos anos você passar, o Senhor estará sempre te abençoando. Agora, segunda coisa interessante
dentro desse desejo de Deus em abençoar, não é que ele abençoa só quem ele quer, mas ele abençoa quem ele quiser. Ainda tem isso, quem ele quer e quem ele quiser. Porque ele pode querer, mas depois ele, abençoar não, quero abençoar fulano, mas depois, não vou abençoar não, acabou. Vou retirar o que eu falei. Ele pode voltar atrás naquilo que ele fala, embora o Senhor, quando promete, ele tem que cumprir, mas ele pode retardar. Tem coisas, irmãos, que Deus põe a mão dele, mas a pessoa no meio do caminho, ela não demonstra mais aquele coração grato com Deus. Aí o Senhor, então, retém. Lembra de Saul? Saul foi ungido por Deus, Saul profetizou entre os profetas. Saul teve o Espírito de Deus sobre a vida dele, mas no meio do caminho, ele começou a se ensoberbecer. Começou a mudar o comportamento, o coração dele já não era tão íntegro. Aí, então, o que o Senhor fez? Reteve a bênção. Não retirou a unção, mas segurou a onda ali. Então, ele abençoa quem ele quer, mas abençoa também quem ele quiser. Onde ele quer, onde ele quiser, né? Quem ele quer, quem ele quiser e onde ele quiser. Aí, como eu falei aqui, de tantos lugares, foi lá na cidadela, na casinha simples. Às vezes está pensando que vai numa casa de rico, né? Pode acontecer, não aconteceu na casa de Zaqueu? Aconteceu na casa de Zaqueu, né? Aconteceu. Agora, também acontece na casa bem simples, uma casa que não tenha nada. Aí o senhor pode desejar chegar lá e ele não precisa de muita coisa, ele precisa apenas de uma porta aberta. Só isso que ele precisa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro, vou cear com ele e ele ceará comigo. Que vale para a igreja lá em Apocalipse, vale também para nós, particularmente. Se você abrir, irmãos, atender, ele te abençoa. E detalhe, onde você estiver, porque é onde quiser. Eu estou lá num lugarzinho que parece que foi esquecido por todos. Irmãos, para Deus não tem problema. Muitas pessoas nesse mundo que nós estão vivendo em lugares extremamente esquecidos. Esquecido pelo governo, esquecido pela igreja, esquecido por todos. Mas acredite, se Deus quiser, e como Ele quer abençoar, Ele abençoa onde Ele quiser, e pode levantar de lá. De onde não tem ninguém, aparentemente, e onde Ele poderia levantar tantas pessoas, Deus vai lá naquele cantão e resgata uma pessoa de lá, para fazer instrumento dele. Isso aconteceu com Gideão, tantas pessoas boas, tantas tribos maiores, tantas tribos nobres, como a de Judá, como a de Levi, como a de Ruben. Aí o Senhor vai numa tribo lá no cantão e escolhe uma tribo pequena, de uma cidade pequena, de uma família pequena, e um camarada, ridiculamente, vamos dizer assim, com aquele sentimento de inferioridade, aquele complexo de inferioridade. Pô, não sou ninguém, minha tribo é ninguém, minha casa é ninguém, e Deus escolhe ele. E ele foi ou não foi um instrumento de Deus? Foi. Porque, irmão, se achar graça diante de Deus, ele é quem vai escolher, ele é quem vai abençoar. É ele quem toma as decisões particulares. Parece que não toma decisão com ninguém. A vontade dele é boa, agradável, perfeita. Paulo fala isso. Paulo é outro exemplo, por sinal, né? Que o Senhor podia usar tantas pessoas, poderia ter deixado Estevão vivo na nossa mente, para poder continuar pregando o evangelho, mas não. Aí deixa Estevão morrer, levanta um jovem chamado Saulo, um homem que só tinha olhos voltados contra a igreja de Cristo, por não entender o mistério. Aí o Senhor levanta e transforma no que nós chamamos de o melhor e maior apóstolo da era cristã, ou seja, o apóstolo Paulo. Quer dizer, mas Deus transformou aquele moço. Então ele abençoa, ele levanta, ele faz. Por isso que a gente não precisa ter aquele medo de, parece que só o fulano é abençoado. Irmãos, todos nós. Não se preocupe, não se precipite, não corra atrás daquilo que não precisa correr atrás.
Olha, os crentes precisam, nós precisamos aprender o que as Escrituras nos ensinam. É claro que alguns aprendem mais rápido, outros são mais demorados, porque tem gente que é afoito, tem gente que não tem paciência. E o afoito, irmãos, o impaciente, ele só se prejudica. Já existe um provérbio, um ditado popular, é um provérbio aí da sabedoria popular que diz o quê? O apressado come cru e passa mal. E quente, né? E passa mal, né? Por quê? Mas quem não tem pressa, irmãos, espera cozinhar e fica bem. Demora um pouquinho mais, e às vezes tem que ir até pela beirada, né? Se for um mingauzinho, tem que ir até pela beirada, mas apressado não. Olha, irmãos, ditado popular. E, segundo as Escrituras, irmãos, toda pessoa que se precipita, ela não consegue ter a bênção de Deus, não consegue alcançar. Porque as bênçãos de Deus estão escritas lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28 e 29, sobre bênção e maldição. Aí está escrito que, irmãos, se você apenas obedecer a palavra do Senhor, ficar nos mandamentos do Senhor, seguir os preceitos do Senhor, todas essas bênçãos te seguirão. Todas. Aí vem uma lista de bênçãos ali, todas, irmão. Todas as bênçãos te seguirão. Tudo. Aí vem uma lista de bênçãos para a família, para os filhos, para o teu trabalho, tudo que você fizer. Tem a prosperidade de Deus. Então, a ideia é, eu vou apenas viver a minha vida, segundo a palavra de Deus, e o Deus que abençoa quem quer, onde quiser, ele me abençoará. Acabou. Eu não preciso ficar preocupado, não preciso ficar correndo atrás, eu só tenho que fazer o que tem que ser feito. Vou trabalhar, vou levantar, fazer minha parte. Tem gente que não conhece a Bíblia, mas ele fala um ditado que é popular, mas não com, assim, não é bíblico não, tá? Mas toda pessoa que cita isso sem conhecer a Bíblia, ele fala, já está escrito na Bíblia, está lá na Bíblia. Deus ajuda quem cedo madruga. Olha, nunca vi isso na Bíblia, mas vamos dizer assim, por inferência, é uma verdade, né? Porque você só precisa fazer a tua parte. Só precisa fazer a tua parte. Faz a tua parte, irmãos, o resto Deus vem fazendo. Aí eu vejo tanta gente ansiosa, porque ouviu uma promessa, aí porque fica ansioso, que eu tenho que correr atrás, que eu tenho que ir ali, que eu tenho que... Não, Deus falou que vai dar, aí eu tenho que ir lá, não sei aonde, que lá vão me dar uma profecia, uma revelação, aí vão fazer, vai acontecer. Irmãos, anda com Deus, anda segundo a palavra de Deus, o resto Deus vai acrescentando de uma maneira que às vezes você nem está esperando naquele momento, nem está esperando. E as coisas acontecem. E Ele te faz lembrar que é Ele quem está te abençoando, que é Ele quem está dando a tua vitória. Aí lembra que ele chega lá para Maria e fala assim, e tua prima Isabel? Quer dizer, a Maria ela tinha cerca de 13 anos de idade, segundo os historiadores, 13 anos de idade, mas Isabel já estava avançada em idade, né? Zacarias, então, que era mais velho que Isabel, já estava cansado de viver. Aí, então, Isabel, e era estéril, aí ele diz assim, olha, Isabel, já é o 6º mês já de gravidez dela. Olha só, o Senhor deu uma passadinha lá, agora sim, está lá no centro de Jerusalém, naquelas cercanias ali, né, Judá. Aí, então, à beira do Jordão ali, aí está abençoando Isabel, 6º mês já de gravidez. Só para mostrar a ela que o Senhor sabe como ele faz, o que ele está fazendo. E aí, ó, para aquela que era chamada estéril, honrou aquela mulher no final da carreira. Mas Deus, ele é tão tremendo, irmãos, porque aquela mulher estéril, ficou uma vida toda estéril. Aí o Senhor usou de tanta sabedoria, né, que quando João Batista morreu degolado, ela já tinha morrido também por natureza. Né? Ela não ia suportar, já imaginou? Então, ver a cabeça da bênção dela rolando, ela não ia conseguir suportar. Aí Deus, então, recolhe o casal, com certeza, e depois João Batista dá a sua vida pela causa do Evangelho, pela sua missão. Mas, para ele, irmãos, foi um momento difícil, um momento depressivo, quase depressivo, né, de João Batista,
mas ele entendeu que o Senhor estava com ele naquele momento. Então, Deus tem meios de trabalhar, mas, observa, aí, e detalhe importante, irmãos, então, a Galiléia de Nazaré, longe, irmãos, longe, onde Judas perdeu as botas, né? Galiléia de Nazaré. Aí, ó, de forma, e também ele abençoa quem ele quer, onde ele quiser, e da forma que ele quiser, tá? A mãe do Senhor, irmãos, poderia dar outra bênção àquela jovem, poderia dar qualquer outra bênção, ela estaria satisfeitíssima, mas ele quis agraciá-la em ser a mãe do Senhor, a mãe do Salvador, o sonho de todas as mulheres, o sonho de todas as mulheres, e de repente ela nem tem pedido, ela nem pediu, mas o Senhor quando quer, não tem jeito não. Aí então você tem um sonho que você deseja algo no seu coração, se o teu sonho for coerente com a vontade de Deus, um padrão, uma vida cristã, irmãos, não tenha medo não que ele pode se concretizar. Estou dizendo aqui que vai se concretizar, que às vezes a pessoa tem sonho que não é coerente. Ah, meu sonho é ter uma casa lá, não sei, uma mansão. Não tem como eu sonhar isso, irmão. Não tem como, né? Não tem como eu sonhar isso, porque casa, mansão, vou manter uma mansão como? Uma casa, irmão, da nossa, dá trabalho de limpar, de lavar um banheiro. Aí se tem dois, já deu mais trabalho ainda. Se tem uma mansão, deve ter banheiro em tudo quanto é quarto. E aí, como é que vai limpar isso, né? Então, você não pensa besteira, não, que Deus está vendo que você não tem nem saúde para isso, nem dinheiro para bancar essa né? Então, vamos ficar com a casa menor mesmo? E é detalhe, irmãos, quando a gente é novo, que a casa é grande, né? Casamos, moramos numa casa, quarto, sala, cozinha e banheiro. Aí, no 7º ano de casamento, nós já estávamos nos mudando para a casa que nós fizemos, né? Graças a Deus. Deus sempre teve a mão sobre nossas vidas. Aí fizemos a casa. Aí sim, essa tinha 3 quartos, né? 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. E depois ainda dei a doideira fazer mais um banheirinho no quarto. Aí o que acontece? Aí hoje a gente está velhinho, já quer voltar para casa pequena de novo. Então, o que acontece? Tudo é vaidade, irmãos, tudo é vaidade. Mas é bonito, casa grande é bonito, né? Mas é vaidade, irmãos. E a gente vai ficando com uma despesa maior. Então, tudo isso. Agora, Deus realizou sonhos, e a gente não tinha aquele sonho, não, é meu sonho de consumo, né? Que as pessoas falam, né? Não, negativo, irmão. Nós somente vivemos o que Deus queria que vivêssemos, e estamos vivendo. Então, ele vai acrescentando de acordo com a graça dele sobre nossas vidas. Agora, não tem ações que sejam coerentes com a vontade de Deus, porque vai ser loucura, é suicídio. Então, Deus ele abençoa da forma como ele quiser. Lembra que eu falei? Totalmente previsível em abençoar, mas imprevisível em como abençoar. Porque ele abençoa da forma como ele quiser. E Deus é tremendo, irmãos. Agora, essa certeza você tem que ter. Ele é abençoador. Ele é abençoador. Ele abençoa o tempo todo, ele quer abençoar, ele gosta de abençoar. É generoso, é bondoso, a mão dele é estendida em todo o tempo, né? Ou seja, está sempre com as mãos estendidas para abençoar. E nós é que precisamos estar debaixo da bênção de Deus. Aí, então, eu falei sobre o desejo de Deus em abençoar. Esses seriam os versículos 26 e seguinte, né, que nós lemos. Mas quando você chega no versículo 38, então aí vem o desejo de receber a bênção. Como nós nos comportamos para receber a bênção de Deus? Irmãos, como nos comportamos? Olha que eu não estou nem, vamos dizer assim, indo pelo caminho da obediência, que é o caminho mais curto para a bênção de Deus, da fé, o exercício da fé, porque tudo isso aqui já está embutido, tá? No assunto em que estamos falando, isso aqui é imprescindível. Fé e obediência são imprescindíveis, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem obediência, irmãos, você não está no caminho. A obediência, ela é fundamental. Irmãos, quando nós compreendemos que fé é imprescindível para nós agradarmos a Deus. Olha, uma pessoa que exercita a fé, Deus se agrada dela
vamos dizer assim, soberanamente, né? Uma coisa fascinante, fora do comum. Agora, quando você obedece, e obediência, irmãos, por favor, não se consegue obedecer a Deus sem obedecer aos homens. Não consegue. Não consegue. Se você não consegue obedecer pai e mãe, já começa dentro de casa, né? Obedecer pai e mãe. Olha só, a primeira ordem dada quando a gente já é bebezinho é obedecer pai e mãe. Tudo ali é o princípio. Aprendeu a obedecer pai e mãe, o resto fica tudo mais fácil. Nunca vi uma pessoa que é desobediente a pai e mãe obedecer a autoridade alguma. Ele pode, sim, fingir ser obediente, que aí ele se torna um bajulador. Bajulador não é obediente, né? Bajulador é falso. Então, aí ele finge obedecer o pastor, finge obedecer a autoridade civil, finge obedecer o patrão, finge obedecer o encarregado, ele finge, mas não obedece. Aí ele faz, ou seja, de acordo com a sua, com o seu benefício, vai extrair alguma coisinha, aí ele faz. Mas quem consegue cumprir o mandamento de obedecer pai e mãe, irmãos, parece que tudo é mais fácil lá fora. A gente consegue naturalmente ser obediente em qualquer lugar, em qualquer situação. E sempre com a consciência de que, irmãos, essa obediência não pode ser às cegas, não pode ser às cegas. O problema é que tem muita gente que obedece às cegas, obedece tanto, vamos dizer assim, na vida civil quanto na religiosa. Aí na religiosa, às vezes o líder pode dar uma ordem que seja absurda, né? E você não pode profanar a casa de Deus. Você tem que obedecer de acordo com a obediência a Deus. Então, ofende a Deus, aí você passa para o lado do Pedro, que disse assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí ele sempre obedecia às autoridades religiosas. Pedro ia ao templo, Pedro orava, Pedro contribuía, levava as suas ofertas para os seus sacrifícios. Agora, meu irmão, quando ele viu que os homens estavam indo além daquilo que era para ser obediente a Deus, aí ele pulou. Poxa, agora não tem como. Aí é mais importante obedecer a Deus do que a vocês. Né? Então, a obediência não pode ser às cegas, a ninguém, tá? Nem o líder religioso e nem a patrão, nada disso. Você tem que obedecer de acordo com o padrão de Deus. A moral, está dentro da moral cristã? Aí obedeça. Não está dentro da moral? Aí então tu não obedece. Vai ofender a Deus? Não obedeça. Então, aí o que acontece aqui é que a obediência tem que ter. Se você não consegue obedecer, irmãos, uma liderança que você vê que está contigo, você não vai conseguir obedecer em lugar nenhum. Não vai conseguir. Ah, mas aí consegue, porque, por exemplo, tem gente que se estiver lá fora, está num regime, tipo um regime militar, aí ele obedece. Seja lá dentro que tem punição, não, se eu não obedecer, você é preso. Irmãos, se tem que obedecer lá, tem que obedecer aqui. Tem que obedecer em casa, tem que obedecer em qualquer lugar. A obediência, ela cabe em qualquer lugar, é como a humildade. Então, aí você obedece. Agora, não às cegas, sempre dentro de um padrão de algo que é natural, algo que é certo, algo que é justo. Se for injusto, tu não vai obedecer. Então, às cegas, não. Agora, ela diz aqui para ele, ela não entende muito, está vendo? Ela não entende muito. Levando em consideração que é uma adolescente, e é uma adolescente que não tem nem a mesma mentalidade, não tinha nem a mesma mentalidade dos adolescentes hoje, que já tem mais informações, né? Hoje um adolescente tem uma mentalidade mais adulta, que ele tem muitas informações. Agora, ela diz o quê? Já que ela não entende muito de profecia, não entende muito de bênção, de promessa, não entende nada ainda, está começando a sua vida. Aí ela diz o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Aqui nós vemos o quê? Que além da obediência e da fé, eu não estou descartando, tá? Mas aqui nós vemos o quê? Prontidão, irmãos, prontidão. Prontidão, dentro aqui, olha, diz aqui, ó, eis aqui. Quando ela fala eis aqui, aí então é prontidão. Lembra quando Isaías, ele ficou meio assim em relação ao chamado de Deus? Depois ele falou assim, eis-me aqui, aí então é prontidão. Depois que ele fala então, envia-me a mim, mas eis-me aqui a prontidão.
Então, a primeira coisa que nós precisamos, o desejo para receber a bênção, é prontidão. Você está pronto para receber? Você ou fica receoso porque você quer algo, mas não quer pagar o preço daquilo que Deus quer para a sua vida? Você quer algo, mas não quer pagar o preço. Irmão, tem muita gente que deseja muita coisa. Eu vejo pessoas que desejam coisas, que interessante, nunca passou no meu coração desejar. Mas as pessoas desejam. Quando se fala de obra de Deus, aí eu vejo pessoas desejando, irmão. Quando eu crescer, eu quero ser pastor. Quero ser pastor. Irmãos, tem preço. Todas as bênçãos de Deus, todas as bênçãos, são por graça. Mas nenhuma é de graça. Nenhuma é de graça. Ou seja, todas as bênçãos geram incumbências. Todas as bênçãos. Ou seja, geram o que nós chamamos de preço a ser pago. A vida de um rei, tudo bem, é o 01 da nação. Mas não tinha um preço alto para ser pago? Tinha um preço alto a ser pago. Tem responsabilidade, tem compromisso. Você viu o Senhor falando com qualquer um, falou assim, escuta, você fica com esse livro da lei aí do teu lado, medita nele dia e de noite. Você não viu. Mas quando chamou Josué, quando chamava um rei, já era lei que um rei deveria meditar na palavra dia e noite. Ele tinha que estar com essa palavra no seu coração. Então, quer dizer, mais um crente comum, vamos usar essa expressão assim lá, um crente comum, ele deveria, mas não era exigido dele. Mas alguém que tinha uma certa função, aí então Deus fazia certas exigências. Lembra dos sacerdotes? A roupa era diferenciada dentro do tabernáculo da tribo de Levi. Eles eram diferenciados, eles não podiam viver como os outros viviam. Eles viviam a vida, vamos dizer assim, dos outros. Eles estavam ali para servir aos outros e não para serem servidos. E quando desejaram serem servidos, que foi o caso dos filhos de Eli, o que aconteceu? Deu ruim. Então, eles não estavam para ser servidos, eles estavam para servir. A vida, irmãos, de determinada situação, aí parece ser assim, uma bênção desejada. Irmãos, não almeje coisas que você talvez não queira pagar um preço. Pagar um preço. Eu não lembro de nada assim que eu tenha pensado assim, realmente era o meu sonho, desejei. Nada disso. Eu sei que eu fui empurrado por Deus para as situações. E, claro, sentindo que Deus estava abençoando, mas não desejei fazer as coisas. Então, essa situação aqui, olha, é prontidão. O Senhor te chamou, eis-me aqui. É prontidão, só isso, irmãos. Eu sei que na hora que o Senhor te chamar para te dar uma benção, aí você então vai ter aquela reserva, aquele receio, e vai fazer como Moisés, que retrucou, vai fazer como tantos outros que retrucaram, Ezequiel e tantos outros. Mas, ao final, você pode dizer aqui, tá bom, tem outro, não quer, então tá bom, pode ser eu, eis-me aqui. Mas sempre de prontidão. Ela não entende bolufas, ela não entendeu 100 gramas de 1 quilo que o anjo lhe falou, mas ela disse, eis-me aqui, eis aqui. Aí, quando ela fala isso, é prontidão. E quando ela fala, eis aqui a serva do Senhor, aí não é mais só prontidão, porque prontidão só não resolve, irmãos, não resolve. Então, para receber algo de Deus, eu tenho que estar pronto, mas eu também tenho que estar submisso à vontade de Deus, submisso à vontade de Deus, porque o pacote, às vezes, não vem como nós gostaríamos, não vem como gostaríamos. Está entendendo? Mas Deus, ele sempre prepara, sempre prepara. Então, às vezes, o presente, né, que a gente quer é uma coisa, aí você pega um pacote, já viu aquela brincadeira que a pessoa faz? Até no Amigo Oculto aí já teve isso, né? Aí a pessoa vê um pacotão, que benção, né? O valor era de R$30, aí vê aquele pacotão assim, aí vai abrindo uma caixa, tem outra caixa, 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 e vai até o final e tem um negocinho desse tamanho de lá. Um botão, né? Então tem um botão lá dentro. Mas, de repente, aquele botão era tudo que faltava na sua cabeça. Está entendendo? Então, às vezes, o pacote é diferente daquilo que nós imaginamos. Mas, irmãos, quando há uma prontidão,
quando há uma prontidão diante de Deus, a submissão é algo fantástico para nossas vidas. É onde você, então, cumpre aquilo que Jesus falou. Ah, outra coisa, ele falou, claro, em linhas gerais, mas ele falou, aquele que quiser, ou seja, aquele que quiser, ninguém é obrigado. Mas aquele que quiser vir após mim, ou seja, aí já tem a prontidão, né? Ir após dele. Aí disse assim, então negue-se, aqui tem a submissão. Então, nessa renúncia, eu estou me submetendo à vontade de Deus. Irmãos, quando a gente se submete, eu fico assim, a minha tarefa não é uma tarefa fácil, mas Deus dá graça e glória para ser realizado. Você não me vê reclamando, chorando, para fazer o que eu tenho que fazer. Agora, mais difícil foi o chamado de Maria, ou não? Uma adolescente que está comprometida por noivado de uma pessoa mais velha, tá? Mais velha, ele era mais velho. Aí, comprometido por noivado, o casamento não ia ser logo agora. Mas ela ouvi dizer que ela será engravidada pelo Espírito Santo. Ela não sabe nem como funciona esse processo. Ela só sabe que precisa ter um homem para ter um relacionamento natural para que uma criança possa ser gerada. Só isso que ela sabe. Ela não tem as informações que a adolescência de hoje tem. Mas ela fala assim, ué, eis-me aqui. Sou tua serva. Ela não está entendendo nada. Irmãos, aquilo ali é um rolo. É um rolo. Ela não está entendendo que ela pode ser morta apedrejada. Ela não está entendendo nada da situação. Mas ela simplesmente se submete. Ela se submete porque ela está de prontidão a fazer a vontade do Senhor. Ela não quer saber como será feita. É semelhante, não importa a idade, ao que aconteceu com Abrão, que aos 75 anos, vida estabilizada, o Senhor diz para ele, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele, simplesmente, como quem diz, eis-me aqui, sou teu servo, e saiu. Então, não importa a forma como Deus, ele te chama, ou como ele está te abençoando com alguma coisa. Ainda que seja uma benção, que a gente chama de benção material, que toda benção é espiritual, mas às vezes ela tem o aspecto de uma coisa material. É um carro, uma bicicleta, é um casamento, é isso, aquilo, né? Então, tem o aspecto de material, mas não tem bênção material para o crente, toda bênção espiritual. Nós fomos abençoados, está escrito, com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bênçãos espirituais. Então, nós não somos abençoados com bênçãos materiais. Nossa bênção espiritual vem, às vezes, com o aspecto de algo material, mas o crente entende. E então, irmãos, depois dessa submissão, aí então vem a agitação, aí sim, que ela fala assim, ó, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isso aqui é fundamental, irmãos. Aqui é que entra, de fato, vamos dizer assim, o processo. Começa o processo daquilo que Deus quer fazer e daquilo que nós estamos dispostos a receber. Aqui começa o processo. Irmãos, se você ficar dentro daquilo que Deus quer e dentro do processo, as bênçãos de Deus na sua vida serão sem medidas. Agora, não tente, vamos dizer assim, encaixotar aquilo que Deus tem para você. Não tente encaixotar. Não tente mensurar a bênção de Deus. Não, vai ser dessa medida aqui. Ó. Vai ser 2 por 2, 3 por 3. Não pensa isso, não. Deixa Deus ser Deus na sua vida. A forma como Ele abençoa uma pessoa e o jeito que Ele quiser abençoar, eu tenho que fazer isso assim, ó, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nem tudo que eu gostaria é o que eu farei. Tenho certeza disso. Mas eu já aprendi, irmãos, a entender que eu tenho que estar disposto a fazer com o Senhor o que Ele quer fazer comigo. Então, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Se Ele disse que vai abençoar, ela não entendeu como seria, mas então cumpra-se. Aí Deus cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu.
Então, foi uma bênção, um peso, vamos dizer assim, um peso, um preço alto, né? Um peso muito grande para ter aquela bênção. Agora, irmãos, ela nunca se sentiu sem estar abençoada pelo Senhor. Ela viveu a sua vida cumprindo o propósito de Deus. Porque quando você está abençoado do Senhor, você se sente abençoado, o propósito de Deus é acima de qualquer outra coisa. É o propósito de Deus que vale para nós. É o propósito de Deus. As outras coisas passam a ser o quê? Secundárias. Às vezes a pessoa, quando não tem propósito, o sonho dela, como eu disse, é ter algo. Ah, eu tenho que ter um carrão importado. Meu Deus do céu, tudo bem, é um sonho. Mas se você cumpre o propósito de Deus, ou seja, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, ainda que eu tenha um carro importado, que Deus me deu um carro importado, não tenho esse sonho não, mas ainda que Ele me dê um carro que seja além da minha expectativa, irmãos, eu entenderei que aquilo é só um carro, é só um meio de transporte. Não vou me apegar a ele, não vou. Por quê? Porque o propósito de Deus para mim é o que é importante. Quando a gente perde o propósito de Deus, aí então você começa a se apegar a bens, assim, bens materiais. Aí você começa a se apegar a bens materiais, aí você quer porque quer ficar rico, quer porque quer ser mais do que o outro, ter uma posição melhor. Aí começam os problemas, começa a dificuldade, começa a ceder à tentação de Satanás. Até porque, irmãos, o Senhor não promete dar cidade a ninguém, não promete dar ouro a ninguém. Quem prometeu isso foi Satanás, não foi? Levou Jesus no alto lá do morro, lá do pináculo, e falou assim, ó, tudo isso aí eu te darei, ó, tudo isso te darei. Deus nunca falou isso para Jesus. Tudo isso aí vai ser teu. Não, negativo. No entanto, em cumprir o propósito, aí o Senhor lhe deu tudo. Está escrito que então Deus lhe deu tudo, todo o poder lhe foi dado, lhe foi entregue. Tudo, irmãos, tudo. Aí ele falou assim, ó, todo o poder me é dado no céu e na terra. Olha só. Então ele só queria cumprir propósito, mas Satanás queria dar presente. Então, quando o homem perde o propósito de Deus, que a ideia é o propósito. Qual é o propósito de Deus? Ela falou certo, cumpre em mim segundo a tua palavra. Então, isso que nós precisamos, essa prontidão, essa submissão e essa agitação em querer ser instrumento de Deus. O resto, irmãos, vem naturalmente à sua vida. Naturalmente à sua vida. Sabe, é uma coisa que você não fica ansioso, não fica... a gente vive essa vida cristã, esses anos todos, nós nunca ficamos assim, andamos ansiosos com isso, com aquilo, com o que comprar, com o que vestir. Nós deixamos o curso natural das coisas acontecerem. Curso natural das coisas. E até hoje ainda é assim. Então, deixa acontecer, porque primeiro, a vontade de Deus. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Pronto, é o propósito. Quando fala o reino de Deus, quer dizer que você vai ficar 24 horas dentro da igreja. Não, não é isso não. Está dizendo que é o propósito de Deus. Busca primeiro o propósito de Deus para a sua vida. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Deus te chamou para quê? O que você precisa realizar? Aí você, então, se dedica a isso e o resto ele vai acrescentando. Ele não mente. Ele não mente. Pode acrescentar segundo o desejo do teu coração? Pode, mas também pode acrescentar segundo o desejo do coração dele. E quando vem segundo o desejo do coração dele, dá tanta alegria quanto se fosse segundo o teu coração. Dá tanta alegria. Você às vezes não acha que dá tanta alegria, mas dá. Então, é prazeroso, irmãos, aquilo que Deus faz por nós. E Maria foi um exemplo desse. Então, esse é o desejo de Deus, que é de abençoar, e o teu desejo deve ser de receber a bênção. Amém? Então, eu fico com essa palavra hoje. E Deus te abençoe sempre, né? Do início ao fim do ano. Meus irmãos,